Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química aí. A gente terminou aquela parte de estudo dos gases que a gente estava vendo até a aula passada, tá? Então hoje a gente vai começar uma matéria nova, não tem mais nada a ver com PV igual a NRT, com pressão parcial, mistura de gases, nada disso. A gente vai começar um tópico chamado estequiometria, tá? A estequiometria ela se baseia no estudo das proporções de substâncias envolvidas em reações químicas. Então dá para traçar muitos paralelos disso com culinária, por exemplo, né? Imagina que você quer fazer um pudim, sei lá, e você precisa de uma caixa de leite para fazer. Se você quiser fazer 2 pudins, você vai precisar de 2 caixas, né? Ou um pudim com o tamanho de 2. Então, é esse tipo de proporçãozinha boba assim do que se trata a estequiometria, tá? Que às vezes quando a gente traduz para um pensamento químico, tem algumas pessoas que se confundem. Mas eu garanto que não é nada demais. Antes da gente ver essas proporções propriamente ditas, o livro de vocês apresenta umas definiçõezinhas de fórmula molecular, fórmula mínima, fórmula percentual, que a gente vai ver rapidinho aqui, só na aula de hoje, tá? E daí na aula que vem a gente já começa com estequiometria mesmo. Vocês podem ver que está um esquema diferente essa aula aqui, né? Eu comprei uns equipamentos novos aqui, um microfone, um tablet, aí vocês veem o que vocês acham. Tá? Se vocês acharem que o som tá melhor, tá pior, vocês vão me dando feedback aí. Então vocês leram o livro, né? As páginas que eu indiquei. E o que ele diz lá é o seguinte: imagina que você. Vamos pegar um gás aqui de exemplo. Vamos pegar um gás C4H8. Quando você escreve dessa fórmula aqui, né? Você descreve como o gás é a partir da composição dele. Essa é a fórmula molecular. Molecular. É difícil escrever em linha reta com esse negócio aqui. Agora, dependendo aí do contexto da química que você tá, né, principalmente exercício de vestibular, essa que é a verdade, né, de prova do ensino médio e tal, esse mesmo gás ele pode ser expresso de outras maneiras. Então ele pode ser expresso, por exemplo, como CH2. O que aconteceu daqui para cá? Você viu que você tem uma proporção de 2 para 1 em relação a número de átomos de hidrogênio em relação ao número de átomos de carbono. Então você pode simplificar, né, para deixar dessa forma aqui. Que, repito, não é muito conveniente no cotidiano, tá? Não é muito usado, mas no mundo aí dos exercícios do ensino médio aparece. Então, eu tenho que mostrar para vocês. Essa daqui é a fórmula mínima. Tá? Como vocês devem ter visto no livro, ela tem sempre as menores proporções, quer dizer, os menores números de átomos possíveis e sempre números inteiros, tá bom? E você pode achar também a fórmula percentual. Então veja só, vamos lembrar que a massa molar do carbono é 12. 12 gramas por mol. A massa molar do hidrogênio é 1. Então quando você tem aqui, ó, o C4H8, a massa molar dele vai ser quanto? Vai ser 4 vezes 12, então 48, mais 8 vezes 1. Então vai ser 56. Agora veja só, desses 56 gramas que pesam um mol desse gás, 4 vezes 12 correspondem só à massa do carbono. Então, a massa relativa ao carbono, massa relativa ao carbono, quanto que é? É 4 vezes 12, que é 48. Então a gente pode fazer uma proporção e descobrir desses 56
gramas que pesam o mol da molécula, a gente sabe que 48 veio só do carbono. Então, em relação ao carbono, a gente tem 48 frente ao total de 56. Isso daí vai dar, deixa eu fazer mais rapidinho aqui na calculadora, 86% mais ou menos. Então, isso daqui vai ser 0,86, que é 86%. Então, o hidrogênio é o que falta para dar 100%, né? O hidrogênio vai ser 14%. Então, você pode escrever essa fórmula do C4H8 como sendo equivalente a C 86%, H 14%. Entendeu? Você coloca aqui na fórmula, ao invés de quantos átomos tem, você coloca a porcentagem da massa desses átomos frente à molécula inteira. Beleza? Eu vou pegar um outro exemplo só para mostrar quando a fórmula mínima não é tão direta de fazer. Então, se você pegar, por exemplo, C4H10, que é o gás butano, do botijão da cozinha, vamos achar a fórmula mínima dele. Então, a gente quer ter os menores números possíveis aqui. O menor número que a gente tem aqui é o 4, por enquanto, né? Então, vamos dividir aqui por 4 e aqui por 4, porque daí a gente vai manter a proporção, né? A gente vai ficar com C1H 2,5. Lembra que não pode ter número quebrado na fórmula, né? Então, o que a gente faz? A gente vai duplicar isso daqui. Então, vamos multiplicar por 2 aqui e aqui. Então, vai ficar C2H5. Pronto. Essa é a fórmula mínima do C4H10. Beleza? Que é o gás butano. C4H10. Essa é a fórmula molecular. É como ele existe na natureza. E isso daqui é uma representação. Beleza? Então lembre-se que tem que ter sempre os números inteiros. Mas é de boa de fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças não, né? Então tá. Vamos fazer uns exercícios agora. Deixa eu apagar aqui. Tem um botão de apagar tudo ali no topo da tela, mas eu tô com medo de fazer aquilo e apagar a minha imagem também. E aí não vai ser legal. Quando acabar a aula eu vou testar aqui e ver o que acontece. Pronto. Então, vamos ver aqui. Vamos fazer uns exercícios. Eles são... esse meu microfone é super potente, então acho que vocês devem estar ouvindo um caminhãozinho de gás aqui. Vamos ver aí. Exercício da página 270 que a gente está vendo, tá? Então são os exercícios 1 ou 4 aí. Vamos ver o que a gente encontra. O exercício fala: o petróleo, né, é a mais importante fonte. Cadê o meu mouse? Aqui. É a mais importante fonte de hidrocarbonetos, compostos formados por carbono e hidrogênio. A ilustração representa uma molécula de um hidrocarboneto denominado etano. Então está aqui a representação da molécula. Aí ele fala que o átomo pretinho é o carbono e o branquinho é o hidrogênio, que são esses menores. Ele deu as massas molares, né, dos elementos. Falou aí. A respeito do etano, responda as questões 1 a 3. Escreva em seu caderno a sua fórmula molecular. Então, é fácil, né? A gente vê que tem 2 carbonos, então C2, e 6 hidrogênios na molécula. Lembra que isso daqui é a molécula toda, tá? Opa. Vou pegando o jeito. C2H6. Eita. Então, essa é a fórmula molecular. Aí, 2. Calcule a porcentagem em massa do carbono e do hidrogênio no etano.
Então é aquele papo que a gente teve lá, né? A gente tem as massas molares aqui dos átomos, então dá para a gente calcular a massa molar dessa molécula aqui. Massa molar do etano vai ser 2 vezes 12, né? Carbono vale 12, tá aqui. 2 vezes 12, 24, mais 6. 30 gramas por mol. Agora a gente vai achar o equivalente disso nos elementos. Então, a massa do carbono que a gente tem na molécula é quanto? É 2 vezes 12, é 24, dividido por 30. Então, deixa eu ver. Isso daí vai dar 12 quinzeavos, 4 quintos, né? Então, 80%. O hidrogênio, aí como ele é o último elemento, a gente poderia já saber que o que falta para 100% é 20. Então é 20%. Ou se você tiver na dúvida e quiser saber, é só você fazer, ó, 6. A massa dele é 6 em relação à molécula que é 30. Então isso daí vai ser 1/5, né? Que é 20%. Então, calcule a porcentagem em massa. Ele não pediu a fórmula percentual. Se ele tivesse pedido, então você iria escrever C 80%, H 20%. Beleza? E que mais? Exercício 3. Escreva em seu caderno sua fórmula mínima. Então, C2H6, aqui tá fácil, né? É só a gente dividir todo mundo por 2. Vai ficar CH3. Tranquilo, né? O 4 aqui já não é mais referente a esse enunciado. Enunciado novo, falei. O óleo de fígado de bacalhau é uma grande fonte de beta-caroteno, tá? Um nutriente importante aí, tem na cenoura também e tal, que é um precursor da vitamina A. Essa substância tem papel essencial na visão. Uma amostra de 14,3 gramas apresenta o seguinte número de mol de átomos. Mostra aí uma embalagem de óleo de fígado de bacalhau. Então a amostra de 14,3 gramas apresenta 1 mol de átomo de carbono, 1,5 de hidrogênio e 0,005 de oxigênio. Aí ele fala: o principal componente do vinagre é o ácido acético, blá blá blá. Ixi, eu acho que eu misturei aqui, hein? Deixa eu ver. Aqui é um outro exercício. Aqui é um exercício 5 já. Então vamos fazer o 4. Ele quer a fórmula mínima da vitamina A. Então é fácil, né? Ele deu essa amostra aqui. Ele falou que nessa amostra a gente tem um átomo de carbono, 1,5 de hidrogênio e 0,05 de oxigênio. Então é só a gente multiplicar todas essas quantidades por um número até que o menor deles se torne 1. O menor deles é esse daqui, né? 0,05. Isso daqui é 1/20. 0,05 é igual a 1 sobre 20. Então vamos multiplicar todo mundo por 20 aqui. Vai ficar C20, H 1,5 vezes 20 dá 30. E ion. Então, essa é a fórmula mínima do óleo de fígado de bacalhau. Beleza? Você vê que no fim a gente nem acabou usando essa massa que ele deu, né, da amostra. Então tá. Ele falou aqui, no exercício 5, então, próximo.
O principal componente do vinagre é o ácido acético, cuja massa molecular é 60 gramas por mol. As porcentagens em massa dos elementos que compõem esse ácido são carbono 40%, hidrogênio 6,67%, oxigênio 53,3%. Determine a massa molecular desse ácido. Dados, deu as massas molares aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que a massa molar do ácido é 60 gramas por mol. Aí vamos pensar aqui no carbono primeiro. Eita, toda hora eu estou apertando o botãozinho de voltar aqui. Tenho que reconfigurar esse botão. Então, o carbono, ele é 40% da massa da molécula. Então, quer dizer que 1 mol de ácido tem 0,4. Aliás, tem 40% de sua massa vinda do carbono. Então, quanto que é isso? É 60 vezes 0,4. Facilitar a conta, né? Anda com a vírgula uma casa aqui e corta um zero aqui. 6 vezes 4, que é igual a 24 gramas. Agora, veja só. A massa de um átomo de carbono, ou de 1 mol, é 12. E a gente tem 24 aqui. Significa 24 sobre a massa molar. Massa molar do carbono, 24 sobre 12, é igual a 2. Então a gente tem 2 carbonos nisso aí tudo. Deixa eu continuar do lado de cá a resolução. Agora é só a gente fazer o mesmo para os outros elementos. Então, hidrogênio. Vamos multiplicar a porcentagem dele. 6,67%. Em forma decimal vai ser 0,0667 vezes 60, que é a massa da molécula. Isso daí vai dar quanto? Vamos ver. Fazendo a calculadora aqui. Então, isso daqui dá 4. Então, se a gente dividir esse número pela massa molar do hidrogênio, é 4 sobre 1. Quer dizer, então, que a gente tem 4 hidrogênios. Né? Aqui tem 2 carbonos que a gente tinha feito. E para o oxigênio, a gente tem esse 53,3% na forma decimal. 53,3 vezes 60. Então, 0,533 vezes 60. 32 praticamente, né? Opa. 32. Se a gente dividir esse número pela massa molar do oxigênio, que é 16, vai dar 2. Então tem 2 oxigênios. Então a gente descobriu que a nossa molécula de ácido acético tem 2 carbonos, tem 4 hidrogênios e tem 2 oxigênios. Então a nossa molécula vai ficar C2H4O2. Essa é a molécula do ácido acético que tem no vinagre. Beleza? Bom, então é isso, gente. Tô aprendendo a usar aqui, vocês viram que às vezes eu me atrapalho com essa ferramenta, né?
Mas eu acho que tá um formato interessante, né? Conforme o tempo passa, eu vou pegar mais agilidade, acho que vai ficar mais interativo, né? Do que só digitar as teclinhas no. Ó, vocês viram minha luvinha aqui? Para usar com a canetinha. Fica mais pessoal, né? Do que só ficar digitando as letrinhas na tela, né? Que nem eu fazia antes no Paint e tal. Então é isso. Espero que vocês gostem. Qualquer sugestão aí, tô aberto, tá? Manda o feedback de vocês. E um abração, bons estudos e até mais.